Estamos de volta com o Tarobá Rural. Aproveitou? Fez um chimarrão no intervalo comercial? Não deu? Foi bem rapidinho, né? Então espera um pouco, daqui a pouco a gente tem mais um intervalo. Quem sabe você consegue fazer um chimarrão, tá? Porque eu sigo aqui para a gente falar que a ABIMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas Agrícolas e Equipamentos, realizou uma parceria junto com o Banco do Brasil. Isso para liberar, mais verba para os produtores rurais. A liberação de crédito será feita de maneira mais rápida, em 4 ou 5 dias. O protocolo assinado entre o Banco do Brasil e a ABIMAQ também vai ajudar a potencializar a recuperação dos investimentos, facilitar o acesso aos financiamentos e, com isso, estimular a economia. Nós percebemos um ambiente melhor. Eu acho que assim, a recessão nos assustou, todos, né? O Brasil todo sofreu com isso, mas estamos percebendo melhora. O agronegócio é um setor que se mostrou bastante diferente dos demais setores. Mais de 1.600 associados da ABIMAQ e também micro e pequenas empresas devem ser beneficiados com o protocolo. O acordo que foi assinado deve ajudar o setor de máquinas e equipamentos agrícolas. Nós vamos fornecer os CNPJs dos nossos associados para que eles, ao solicitar o financiamento aos seus clientes, o Banco do Brasil já tem um cadastro pré-aprovado. Então isso vai dar mais celeridade nas liberações. Além das exportações, a medida também deve favorecer aqueles produtores que precisam renovar a frota de máquinas e equipamentos, devido ao longo período de uso. Hoje, se nós olharmos o parque de máquinas agrícolas, ultrapassa 10 anos, podendo em alguns casos chegando até 15 anos. Então estão envelhecidos. As máquinas estão desatualizadas, novas tecnologias apareceram, tratores com GPS, plantadeiras com agricultura de precisão e assim por diante, que o agricultor precisa evoluir. Hora da previsão do tempo e olha que a instabilidade foi o que predominou desde quinta-feira até hoje, né? Na região sul do Brasil, principalmente no estado do Paraná. Vamos ao estúdio falar com a Marcele Antônio. Marcele, conta pra gente o que a gente pode esperar para esta semana, hein? Bom dia. Bom dia, Cirlei. Bom dia para todos os amigos do Tarobá Rural. Foi culpa de uma frente fria, essa chuvarada toda, viu? Esse sistema chegou muito organizado ao Paraná e causou realmente muita instabilidade. Mas foi uma frente fria que marcou o fim do verão, né? Agora, a partir de segunda-feira, temos o início do outono e, como característica, temos uma redução gradativa da chuva e também uma redução gradativa da temperatura. E esses primeiros dias da nova estação devem ser de tempo seco, tempo firme no Paraná e vamos perceber um certo friozinho. Olha só, Cascavel pode ter amanhã apenas 15 graus de mínima. No sul do estado, mais frio ainda. Palmas pode registrar, a gente vai ver ali, 12 graus apenas na segunda-feira. O norte paranaense é que não vai sentir tanto frio assim, mas ainda assim vai ter queda nas temperaturas até 15 graus na terça-feira também. Um bom início de outono para todos vocês. A gente volta a se falar no domingo que vem. Até mais. Agora a gente fala de um assunto que tem a ver com todos nós brasileiros, principalmente os que trabalham, mas aqueles que ainda não trabalham, um dia vão trabalhar, né? E vão precisar aposentadoria. Quem não quer, né? Se aposentar e ter uma garantia de que vai viver um pouquinho mais tranquilo, quem sabe, no futuro. É a reforma trabalhista, né? Reforma da Previdência, que está em curso no Brasil e muitas discussões envolvem esse período, que é normal também. Pois em Brasília teve uma reunião na semana que passou com a Frente Parlamentar do Agronegócio e o ministro do Trabalho foi lá pedir apoio. Foram mais de 2 horas de reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós viemos para conversar com os deputados que fazem parte da Frente Parlamentar Agropecuária, para pedir a eles a aprovação da proposta conforme foi enviada pelo governo. A reforma trabalhista foi encaminhada pelo governo no fim do ano passado e a expectativa é de que a matéria seja votada na comissão especial já no mês que vem. Os direitos individuais do trabalhador estão todos ressalvados, salvaguardados na Constituição brasileira no artigo 7º. Então esse projeto, mesmo que houvesse a vontade do parlamento, não poderia avançar em cima dos direitos do trabalhador. Eu acho que até o final do mês de abril, mais tarde, a princípio do mês de maio,
a gente teria isso votado na comissão. A nossa proposta, ela está prestigiando a convenção coletiva, que é um dispositivo previsto na Constituição e é previsto na CLT. A convenção coletiva é um direito do trabalhador. O que nós estamos dando aos acordos coletivos, força de lei, para deliberar sobre 13 itens. E esses 13 itens trazem segurança jurídica, resolvendo o litígio, mais de 60% dos litígios trabalhistas que existem hoje. Mas a situação do trabalhador rural vai ficar de fora da reforma trabalhista e vai ser analisada em outro projeto de lei, que é de autoria do presidente da FPA, deputado Nilson Leitão. Nós vamos apoiar a reforma da relatoria do deputado Rogério Marinho e vamos continuar pedindo agora a instalação especial da comissão da 6442, que trata somente da área rural, que é uma lei auto-aplicada, que resolve praticamente essas indefinições do trabalho escravo, da hora itinere e tantas outras coisas. Uma legislação importantíssima para o Brasil. É absolutamente necessário. São pontos importantes que estão sendo discutidos, como a necessidade de dar uma segurança jurídica no que se refere às convenções coletivas, os acordos coletivos. Isso respeita uma maior dinâmica para o mercado de trabalho, para os momentos de crise econômica, por exemplo. E é um processo importante para o país hoje, a aprovação da reforma. Que nós precisamos, ainda sobre isso, discutir um pouco com mais profundidade. São decisões que mexem com a vida das pessoas. Cada lei, cada decisão que mexe com o sentimento, com as vidas, precisa estar bem maduro, precisa estar bem discutido, precisa estar bem consciente. Temo que o debate da reforma da Previdência, que é muito sensível para a agricultura familiar, para os trabalhadores rurais, possa tomar o tempo maior do debate sobre a questão da regulamentação. Então, as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo e isso não é bom porque não há tempo suficiente para aprofundar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende rever todos os contratos feitos com outros países, aqueles contratos que foram assinados na administração anterior aos Estados Unidos. Isso, claro, que preocupa o Brasil, porque, de fato, nós temos vários acordos com eles. A equipe do Terra Viva foi a Washington, capital dos Estados Unidos, e conta mais detalhes sobre essa história agora. Esta semana, o porta-voz da Casa Branca falou pela primeira vez sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos. Sean Spicer disse que o governo de Donald Trump pretende rever todos os acordos de comércio pelo mundo e que isso inclui o Brasil. Em evento realizado na capital americana, especialistas discutiram os possíveis impactos do novo governo na economia brasileira. E o cenário é positivo. A imprevisibilidade de um governo Trump é um risco. Agora, de fato, o Brasil tem que aproveitar essas oportunidades de novos fluxos de comércio que vão surgir aí com rupturas de acordos, enfim. Assim que assumiu a presidência, Donald Trump cancelou a participação dos Estados Unidos no Tratado Transpacífico de Comércio Livre. Este é considerado o maior acordo comercial do mundo e reúne nações que representam quase 40% do PIB mundial. O pacto estabelece tarifas menores na comercialização de produtos entre países que são banhados pelo Oceano Pacífico, como o Canadá, o Japão, o México e o Chile. E segundo especialistas, a saída dos Estados Unidos deste grande acordo pode abrir espaço para o agronegócio brasileiro no mercado internacional. As oportunidades devem aparecer no México e na Ásia. O país latino-americano é o terceiro principal destino das exportações agrícolas dos Estados Unidos. São quase 18 bilhões de dólares por ano em vendas para o México. O México exporta frutas e legumes frescos para os Estados Unidos e compra grãos e carnes, né? Quer dizer, então, se existe um aumento das barreiras ao comércio entre Estados Unidos e México, isso pode beneficiar o Brasil como fornecedor do México. Marcos Yankee chama a atenção ainda para o potencial do mercado asiático. Eu acho que a questão da China também se coloca com força, se houver uma corrente protecionista entre Estados Unidos e China, o Brasil
A China é o nosso maior cliente, é o lugar onde mais cresceram as exportações nos últimos anos, né? Na verdade, metade das exportações do agro hoje vai para a Ásia. E depois de quase 2 décadas de estagnação, esta pode ser a chance do Brasil voltar às mesas de negociações do mundo. O Brasil, nos últimos anos, ficou muito parado no comércio. E eu acho que a mudança que vem com o governo Trump, de novos acordos bilaterais, vão criar para o Brasil novas oportunidades e a oportunidade de acabar com o atraso da nossa política externa e comercial dos últimos anos. Em 2000, nós tínhamos 3 grandes negociações acontecendo, que era a rodada multilateral da OMC, o acordo da área de livre comércio das Américas e o acordo Mercosul-União Europeia. E a gente não aproveitou aquela oportunidade. Aí o mundo todo fez grandes acordos, né? Todos os países da área do Pacífico das Américas, os Estados Unidos tentou fazer as parcerias Transpacífico e Transatlântico e a gente só ficou olhando. Nesse momento em que esses grandes acordos se desfazem, né? Principalmente aqueles em que os Estados Unidos estão envolvidos, isso é uma oportunidade para o Brasil e eu acho que a gente deveria se candidatar, eventualmente, a continuar esse processo, já que os Estados Unidos não estão, e isso para o agronegócio seria muito positivo. Quer tomar um café? Então agora é a hora, tá? Porque daqui a pouco a gente volta com mais notícias no Tarobá Rural, tem os abraços no programa e também informações sobre o laboratório que foi inaugurado recentemente no oeste do Paraná. Para que ele serve? Te conto daqui a pouco.